E quando ela foi olhar, o copo da água estava completamente preta. Como que pode, assim, de repente, ela desaparecer, né? E para o sentido que ela foi, não estava tão próximo, mas tinha um cemitério. E por coincidência ou não, ela foi para esse sentido. Olá, eu sou Luciano Procópio E eu, Roberta Schmidt. e esse é o Crônicas do Além Especial, uma forma de nós agradecermos a audiência do nosso canal no YouTube Defining Ghosts por ter enviado 2 relatos. Será que alguém aqui já passou por essa experiência, Luciano? Pessoas que surgem e desaparecem do nada. Vamos Podia, né? lá? Eu vou contar uma história que eu ouvi uns dias atrás sobre uma senhora, né? Que ela estava com o marido doente. E ela estava com ele doente, né? Assim, do nada, ninguém descobriu direito o que ele tinha. E apareceu uma pessoa na porta da casa dela, um rapaz que ela nunca tinha visto, né? E esse rapaz buzinou, estava de carro, né? Buzinou da porta da casa dela. E ela foi atender, né? Insistiu, né? Ela foi atender. Aí ele falou. Aí ele foi falar com ela e ele falou: "Ah, o nome da senhora é tal, né? O seu marido tá doente, né? O nome do marido da senhora é fulano, né? A senhora, ele tá doente. Eu posso fazer uma oração por ele?" Aí ela achou estranho aquilo, né? Mas deixou ele fazer a oração. E aí ele pediu um copo de água para colocar na mesa enquanto ele fazia a oração. Pediu para que ela fosse pegar o copo d'água. Ela pegou, atendeu o rapaz. E ela ficou quieta, sentada, ouvindo ele fazer a oração. E o marido dela reagiu de uma forma estranha, né, durante a oração, mas quando ele terminou, ele melhorou um pouco, ela contando pra gente. E quando ela foi olhar, o copo da água estava completamente preta. E aí ela viu que o marido dela deu uma melhorada e perguntou se o rapaz podia ajudar o marido dela, né? Ela é uma pessoa simples, né, de sítio. Falou que daria umas hortaliças para ele, uma galinha, se ele ajudasse ela com o marido dela. E ele falou que se ele fosse ajudar, que ele não cobraria nada, né? Aí ele foi embora de repente, sabe, ela contando. E ela, como mora no interior, ela foi perguntar para algumas pessoas se já tinham visto aquele rapaz, ouvido falar dele. Ninguém tinha conhecido. Ele foi embora de repente, né? E a água que ele fez a oração na casa dela ficou completamente preta. Ela achou aquilo muito estranho e nos contou essa história, né? E a gente ficou assim, meu Deus, que coisa mais esquisita, né? Mas enfim, eh, a gente nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. Então, né? é, Essa coisa do copo, né? Da água ficar preta. A gente usa muito, né? Em rituais de limpeza, colocar um copo com água e sal, né? Normalmente. Uhum. Ou deixar atrás da porta quando vem alguma pessoa na tua casa. E aí, se tem uma energia ruim carregada, aquela água acaba ficando preta. E e tudo mais. Então, a água, né, eu consigo talvez identificar como sendo que tinha alguma coisa espiritual ou ruim ali, deixando o marido adoecer, né? Agora, a pessoa vir, né, chegar de repente, saber tudo da pessoa e sumir assim do nada, é, ah, assim, eu ia falar pode ser, mas eu
acho que é uma entidade que vem para ajudar mesmo, né? Assim, um espírito bondoso que chega ali para auxiliar, para fazer uma limpeza, para trazer uma energia de cura. Eu acho que é puramente isso mesmo, assim, é totalmente espiritual, totalmente paranormal, totalmente ligada à condição dela com a espiritualidade. Eu acho que é isso. É, o que eu estava, quando eu ouvi pela primeira vez esse relato, o que eu fiquei pensando, né, é que ah, fora todas essas conexões que existem quanto a cura, tanto para o kardecismo e algumas outras religiões que estão ligadas à espiritualidade de uma maior forma, é realmente que o escurecimento da água significa o extrair algum mal, né? Puxar para aquela água algo de ruim. Mas antes até disso, a primeira vez que eu ouvi, eu não me ative que essa pessoa, inclusive, chegou de carro e buzinando, né? Então, É é, verdade. eu quando ouvi, eu acho que na primeira audição eu fiquei pensando, nossa, então a pessoa veio, bateu na porta e foi atendida. Depois eu fui Puta, ouvir pois mais é. algumas vezes, eu falei, chegou de carro, né? E, e aí, assim, se fosse o primeiro caso, eu poderia imaginar até que é uma entidade, é um anjo, é uma pessoa que veio trazer uma entidade mesmo que trouxe a cura, né? Mas daí eu fiquei pensando, não, foi uma pessoa mesmo que chegou de carro, bateu, insistiu para ser atendida ali, buzinou, ou seja, né, a Foi gente levada até lá. exatamente. Essa é a percepção que eu tive de Boa, alguém orientada, uma pessoa orientada por talvez a boa. espiritualidade, em dizendo vá até lá e leve aquele dom que você tem, de repente um médium, né? Essa pessoa que bateu a porta sendo um médium e que recebeu ali um recado do mundo espiritual dizendo vá até lá, lá existe uma pessoa assim e você deve orar por ela e entregar algo de si para ela ali, enfim. E, enfim, então eu imaginei que talvez seja essa figura do médium orientado para chegar ali. Essa é a questão que você, com muita sabedoria, trouxe, né? Algumas religiões tratam a água como uma purificadora, né? Eu acho Extrair que algo. todas, viu? Ah, Você é, né? pode ver que todas em algum grau, né? A gente vê até no judaísmo, né? Quando você quer eliminar alguma coisa ruim, assim, existe um ritual de 10 imersões, né? Que seriam o pular ondinhas ou o banho normal, mas tem as 10 imersões. Então a água, ela é um elemento de purificação, realmente, assim. É tanto de forma real, né? A gente se Uhum, banha para se limpar. Eu acho que espiritualmente também. E ela tem essa coisa de. A água, ela é um condutor, né? uhum. Então, acho que ela consegue fazer essa transição entre os mundos. E sem querer te cortar até, mas eu já ouvi muitos relatos de evangélicos, pessoas evangélicas sendo levadas a outros lugares, tipo, senti no coração, né? Ah, eu senti no coração alguma coisa e fui até a casa de tal Uhum. pessoa. Então, foi um ponto realmente que eu não tinha me atentado, a coisa do carro, e também não tinha me atentado, né, ao ser levado para fazer algo. Eu acho que a diferença tá, né? Eu acho que a gente tá, a gente entra num padrão, né? Você vai buscando padrões, normalmente surge do nada e aparece do nada, como a gente falou no início. Não que ele não tenha surgido do nada essa pessoa à Sim, porta, porque realmente do nada, não saber o nome de quem morava ali, que estava doente, né? Então é do nada, mas não aparece como uma entidade, né, e evapora. verdade. Né? Ela chegou fisicamente, era uma pessoa que bateu a porta, que tocou a buzina, e eu conheço pessoalmente histórias assim de pessoas que também foram orientadas a realizar alguma ação.
Nós trouxemos em algum episódio passado a história de um carro que precisava de uma manutenção e que alguém chegou no carro ainda em trânsito e disse: olha, você deve cuidar do teu carro. Pode ser uma leitura como essa também de alguém que recebeu o sinal, né? E foi lá e conversou, e como nesse relato aqui que a gente trouxe em primeiro, também. E então eu acho que tem essas duas situações, e quando você fala, esse relato ele traz alguns outros detalhes depois que eu julguei por bem não trazer aqui, mas posso fazer um comentário por cima, que a família dessa pessoa que relatou o ocorrido, os filhos são evangélicos. E reagiram muito contrariamente ao que ocorreu, trazendo uma visão até de que era coisa do diabo que teria acontecido. E que depois ela até buscou alternativas, porque acreditou que aquilo fosse algo sobrenatural, e pediu ajuda para essa pessoa que nos trouxe o relato a levá-la num centro espírita, algum lugar assim, para não só entender o que aconteceu, mas de repente dar uma continuidade no tratamento do marido. E falando no marido, ainda tem uma situação que é um pouquinho mais ampla, né? Um pouquinho mais de detalhe, é que ele começou a reagir, mas de uma forma muito estranha, também, como ela relata ali, como se algo ruim tivesse incomodado da presença daquela pessoa orando e se manifestando através do marido, né? Ou seja, ele estava se debatendo, estava se contorcendo. Então, realmente, como se algum mal estivesse ocorrendo com ele, e ao Aham. perceber ali que algo estava sendo feito contrário àquele mal, também se manifestou contrariamente aquilo, né? E uma outra questão disso em outras formas de se observar também, situações em que as pessoas contraem uma doença e adoecem por conta de maldições, né? Eu não estou aqui, não me cabe acreditar ou não se existem maldições, mas as histórias nos trazem muitas vezes que pessoas foram amaldiçoadas por outras, caem adoecidas, né? E não se sabe o porquê, o que causou, os médicos não descobrem, e aí é necessária essa vinculação com o sobrenatural para tentar se defender e combater aquilo que ocorreu, né? A intervenção divina, né? A intervenção divina. Perfeito. Ok, vamos para o segundo relato. Hoje são só dois, como eu disse, um episódio especial para agradecer o envio desses relatos para nós lá no YouTube, no Defining Ghosts. Olá, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava saindo do meu trabalho e já era por volta de 8h, 8h30 da noite, e eu estava aguardando no ponto do ônibus quando eu avistei uma senhora, e ela vinha andando lentamente. Era uma senhora simples, e ela parou no ponto do ônibus, conversou comigo por um período. Após isso, ela se despediu de mim e continuou andando. Só que assim, a rua que ela seguiu eu consegui avistar, mas quando eu olhei pro lado que ela seguiu, ela havia desaparecido. E eu até lembro assim que na época eu cheguei a olhar assim, pensei, nossa, mas foi tão rápido. E na hora eu não me toquei, mas depois que o tempo passou, eu comecei a pensar assim, como que pode, até hoje eu me recordo desse fato, como que pode assim de repente ela desaparecer, né? E pro sentido que ela foi, não estava tão próximo, mas tinha um cemitério. E por coincidência ou não, ela foi para esse sentido. E ali, como eu já disse, simplesmente ela desapareceu e eu nunca mais vi essa senhora. Eu já me pelo de medo. Mas aí eu acho que são aquelas coisas de espíritos transitando entre os mundos mesmo, né?
perto de um cemitério, né? Tem as almas penadas, né? Os espíritos que ficam vagando, né? Ou os que não encontraram ainda um lugar, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, e ficam, né? Ficam por aí, Perambulando, né? É, perambulando, assim, triste, mas a gente vê muito relato disso, né? Assim, muito no interior principalmente. é. O que eu penso mais especificamente é que a conexão entre esses dois relatos está nessas figuras que surgem, talvez aqui muito mais com essa característica de uma entidade ou de um fantasma, enfim, como quer que vocês queiram chamar, mas também me lembrou muito, tem, claro, essa proximidade do cemitério, que poderia ser uma alma penada, como alguns chamam, e eu também pensei muito em dois outros fatores, né? Que assim como no primeiro caso a gente conecta essa pessoa que poderia ter recebido um aviso e ir até aquela casa ajudar espiritualmente aquele homem adoecido, mas também né, nessa figura de mediúnica, e aqui nesse caso essa pessoa que nos relata também ter essa mediunidade, ter percebido essa figura, né, perambulando ali. E uma outra visão é aquilo que às vezes a gente fala, ou fala até com uma certa recorrência aqui, que são as energias residuais, né? Uhum. Então, que também pode ser uma outra forma de observar essas entidades, esses espíritos, por conta da forma densa em que eles se desencarnaram, por exemplo, ou deixaram suas marcas aqui nesse mundo. E o fato dela ter sumido também, então são aquelas coisas que. E uma outra questão, né, que eu estava pensando também, sempre esses casos são cercados de uma atmosfera, de uma aura que parece que o tempo ao redor para. Não é o que, Ah, né? mas eu acho que existe mesmo essa coisa temporal, né? Que mexe um pouco no tempo. Por isso que eu acho que não é só algo espiritual, né? Eu acho que tem uma cortina, um véu temporal É, entre essas situações, nas duas. Eu acho que o que difere um pouco a primeira da segunda é que a primeira tinha um propósito, né? A segunda foi só uma sensibilidade de quem viu, né? é, E conseguir ver. é. Mas eu super acredito nessas janelas, né, de tempo e espaço, E que fora dá uma que paralisada, né? é um mind trick, né? É, A sensação é que aquilo é tão fora de uma realidade é, que foge de um contexto até, né? Das minhas experiências, eu às vezes acabo não lembrando tanto, que a conexão que eu faço aqui desse último relato é que ela falou depois, eu fiquei pensando, né? E talvez ela nem lembre o que ela conversou exatamente com essa senhora, porque aquilo parece tão fora de uma realidade tão surreal que fica difícil de você ou recordar, ou até mesmo por não entender o que está acontecendo, registrar na hora, né? Não é não lembrar só, é não é. saber aquilo, não se sabe o que é, logo não sei como registrar isso na minha mente, né? E normalmente quando isso acontece parece que foi uma eternidade. Me lembra o relato da menina no É, ônibus, né? Que lembra. exato. Foi pro Sete Além, né? Isso. É, ca- enfim, né? Ela fez toda uma viagem e o tempo no mundo, não no mundo real, né? No mundo em que estamos, Malhut aqui não passou tanto tempo assim, É, né? é, Foram instantes. E aí parece aquela coisa de congelamento e uma eternidade, né? é. Acho que nos dois, acho que todos esses casos assim, né? Eles mexem muito com a nossa percepção de tempo e espaço. E acho que essa é uma boa reflexão, né? Até que ponto, né? Is- a ilusão do tempo e do espaço, Exato. É, né? de qualquer forma, é o tipo de uma quebra, de uma ruptura com uma realidade que foge justamente esses dois eixos, né? De tempo
e de É, espaço. Então, quebrando isso, a forma como você distingue, a gente tem uma forma linear de construir pensamentos, logo as memórias também vêm nessa linearidade. é, Quando lhe ocorre algum evento que quebra isso, você sim, acaba depois as memórias não ficam tão conexas, que é muitas vezes o que acontece nos sonhos, né? As memórias fragmentadas, o não entender algo faz você não conseguir conectar tudo de uma forma coerente nessa linha cronológica, racional, e algumas coisas falham, né? Então pode ser uma situação como essa que tenha ocorrido com ela, mas eu ainda volto a dizer que tem uma característica de uma sensibilidade espiritual que possa ter ocorrido ali, né? Ainda mais próximo ao cemitério, tantas sim. histórias ligadas a cemitérios, né? Tantas histórias que se passam próximas a cemitérios, tantas outras histórias que acabam não chegando para nós, mas a gente sabe que estão ali cercadas nesse ambiente. Eu já morei a uma quadra de um cemitério e na época, apesar de na época estudar sobre projeção astral, não me conectei a nada que vinha dali, mas a gente sabe que é um campo sagrado, né? E que está cercado de misticismo e respeito acima de tudo, né? Respeito aos mortos. Eu acho que já que a gente falando em cemitério, né? Existe uma energia densa ali, né? E eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo que há 5 anos meu primo faleceu e ele morava na praia. E aí o irmão dele mora aqui em São Paulo e tava na casa da minha mãe. Ele tava indo lá, ele falou assim, ó, Beta, tô indo lá pra casa da tia. Eu falei, então eu tô indo pra lá também, vou te encontrar lá na casa da mãe. Que era aniversário da minha mãe tinha feito um bolo, alguma coisa assim. E aí nós dois chegamos juntos, eu e meu primo. E aí quando a gente chegou, a gente nem chegou a entrar na casa da minha mãe. Aí eu vi ele encostado assim na caminhonete, tipo chorando. Aí eu fui lá, né? Ah, o que que foi? Ele, o Tato morreu, né? E é puta, assim, é uma coisa repentina. E aí a gente pegou, né? Eu falei assim, vamos pra lá, né? E entrei no carro e aí a gente foi. Eu, ele e a esposa dele, né? E aí a gente no caminho, assim, tenso, sabe? Quando você tá tenso, chorando e se perguntando por quê e como e não sei o quê. E aí um tenta acalmar o outro, um tenta consolar o outro e não sei o quê. E a gente chegou na cidade. Quando a gente chegou na cidade, tinha um cemitério. O carro quebrou em frente ao cemitério. Nossa. Falei, cara, assim, não existe coincidência. Quando a gente. E a gente, assim, tipo, procurando o mecânico, acionando o mecânico, porque o cabaço na época não tinha seguro, essas coisas, né? Uhum. E aí. E liga pro pai, liga pro guincho e tenta consertar. E aí, do Neida, apareceu um ser humano e encostou. E assim, era de madrugada, em frente ao cemitério. Apareceu um cidadão, encostou assim e ajudou ele a arrumar o carro. Porque meu primo mesmo não sabe nada de mecânica. E aí aquilo meio que foi assim, acalmando a gente, Uhum. né? Então, sei lá, né? Pode não ter nada a ver. Eu duvido muito, porque eu já falei, eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que as coisas acontecem porque tem um porquê. E a Sim. gente tava muito, né? Ai, né? E a gente ia chegar lá, já ia estar todo mundo nervoso, chorando, e a gente ia chegar naquela pilha que não ia ajudar em nada, né? Mas assim, foi bem em frente ao cemitério e me apareceu. Não foi um ser humano, foi um policial. Foi um policial, apareceu e ele ajudou a gente. Ele que consertou o carro, né? E aí a gente conseguiu seguir, porque a gente estava muito perto. Falei, cara, até hoje a gente, assim, nos churrascos, né? Uhum. A gente fala, já bêbado, fala, cara, você lembra? Meu, É. eu lembro, mas eu fico tentando lembrar de detalhes e eu também não consigo. É como se tivesse ali uma fresta Uhum. no tempo e no espaço, né? Só tínhamos nós ali, não tinha perigo, não tinha ninguém. Tinha ladrão, não tinha nada. Só tinha gente e o policial. É.
E você contando isso, eu também já tinha pensado em trazer aqui em alguns episódios anteriores uma história, né, dessas figuras que aparecem. Eu lembro que ainda era pandemia, eu estava passeando com os meus cães e a minha rua culmina, é uma rua sem saída, culmina numa pequena pracinha que tem aqueles brinquedos de criança e realmente é um final de rua mesmo. Daria para dizer que é quase uma encruzilhada para alguns. E realmente às vezes até aparecem alguns despachos ali. E eu estava já voltando pro meu apartamento, pro meu prédio, e aí dessa praça vem em sentido direto a mim uma figura, um homem. E eu achei estranho, porque era uma época, se alguém lembra, e eu gostaria que todo mundo lembrasse pela importância que teve, poucas pessoas na rua ainda, né? E ele ainda sem máscara vem em meu sentido, e eu sempre, como os meus cães são, os meus dogs são muito pilhados. E eles, então, eu sempre tento desviar de pessoas porque eu não sei qual vai ser o comportamento dos cães. E eu desviei para a esquerda e essa pessoa continuou vindo no meu sentido e desviou para o mesmo caminho. Com um sorriso meio maligno no rosto. Ah, cheio das más intenções, né? E eu achei estranho porque ele estava meio com a cabeça baixa, assim, mas andando em frente e um sorriso no rosto. E eu mudei o caminho, voltei para um outro sentido e ele continuou. Aí eu fiquei meio puto e falei, quer saber? Foda-se. E vou Vou- continuar. Aí ele desviou, mas continuou sorrindo, passou muito perto e eu não olhei para trás. Porque naquele primeiro momento me parecia muito mais, sei lá, uma pessoa querendo realizar alguma coisa ruim, né? Mas depois eu comecei a pensar que há tantos anos eu tenho o Tobias e a Lurdin, nunca nada parecido ocorreu. Me pareceu tão pontual aquilo, e por vezes a figura dessa pessoa sorrindo, com a cabeça meio baixa, um andar meio estranho, me parece até uma entidade mesmo provocativa, porque tem entidades que são É, o sacizento, né? ou até em algumas religiões, né, tem a figura do malandro, né, Né? do Exu, que tem uma questão mais, não é a brincadeira, não estou tirando sal, mas ele é mais, ele instiga, ele provoca, né, ele traz a Provocativo. verdade, ele joga as coisas, é o tipo de entidade que joga as coisas e te enfrenta, né, ou faz É. você enfrentar as tuas verdades. E então é nesse sentido que eu estou trazendo o comentário, que depois eu também, como essa pessoa que trouxe o relato, depois eu parei para pensar, aquilo foi tão surreal, quando eu digo que nunca tinha acontecido, e até hoje volto a dizer, não aconteceu nada parecido novamente, foi tão pontual na rua quando ninguém mais estava lá, além de eu, meus cães e essa figura. Me pareceu realmente essa parada no tempo. Lógico, tudo tem uma certa racionalidade por trás, por que a rua estava vazia, enfim, mas quando você soma isso, coloca num contexto e pelas crenças que a gente acaba tendo, depois de um tempo eu comecei a talvez associar que não fosse realmente talvez uma pessoa querendo provocar o mal ou apenas estando ali para irritar alguma coisa, mas algum sinal querendo passar por Uhum. ali dizendo, respeite, né? Talvez, respeite. Né? E eu É uma tava, fresta, né? é, É uma fresta no tempo. exato. Essa Bom, sensação que eu tenho. bom, por aqui ficamos, esses dois relatos, mais uma vez, um Crônicas do Além especial, trazendo dois relatos enviados pela nossa audiência. Se você quiser consumir conteúdos que nós já criamos, nós estamos prestes a completar aí 1 ano de existência já no YouTube, como Defining Ghosts. Se você quiser acompanhar conteúdos como esses, que o Zoucas também nos dá esse espaço aqui no Spotify, e outras histórias, outras entrevistas, outras
crônicas que fazemos sobre os assuntos sobrenaturais e paranormais, nos acompanhe lá no YouTube, Defining Ghosts. E também encaminhem para nós, assim como essas duas ouvintes nos trouxeram, os seus relatos. O nosso e-mail é definingghosts@gmail.com. Aqui no descritivo do áudio no Spotify eu vou deixar o nosso e-mail e no YouTube Defining Ghosts. Nos acompanhe e é isso, né, Roberta? É isso, é isso. Mas foram dois relatos bem, bem bacanas. É legal trazer as novidades também, né? Ah, sim. E esse é um especial mesmo. Nós continuamos fazendo as crônicas do Além Retrô. Agradecendo mais uma vez os Ocas por nos trazer esse conteúdo e, sem dúvida, e reforçando que boa parte das intenções que colocamos ao criar o Defining Ghosts foram muito inspiradas no que o Ocas faz e fez já aqui no Spotify. Então, mais uma vez, fazendo essa conexão especial, é meio que uma reverência ao Relatos do Além, aos Ocas, pelo que ele representa, o que ele significa para nós no Defining Ghosts. E é isto, e até o próximo. Até o próximo. Tchau, Luciano. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.